Limpinho, limpinho. Foi um prazer. Muito obrigado. Depois passo então pela tesouraria para receber o meu cachê. Bom, uma permuta, conforme o próprio nome indica, não é mais do que uma troca de um imóvel por outro, mais um acerto, que pode existir ou não, conforme seja acordado entre ambas as partes, para igualar o valor justo daquilo que é a diferença entre o valor de um imóvel que está a ser permutado pelo outro imóvel. Eu diria que a principal vantagem de uma permuta relativamente a uma venda de um imóvel está relacionado com os impostos de aquisição, ou seja, IMT e imposto de selo. Numa permuta, a parte que está a adquirir o imóvel de maior valor vai pagar estes impostos de aquisição apenas sobre a diferença dos dois imóveis, ou melhor, sobre a maior diferença entre os valores de aquisição ou os valores patrimoniais tributáveis de cada um dos imóveis. E, portanto, sim, isto representa uma significativa poupança no pagamento de IMT e imposto de selo. Aqui a grande dificuldade de conseguir este tipo de situações é, normalmente, numa permuta direta, nós temos uma casa ou temos um determinado imóvel e encontrarmos outra pessoa que tem um imóvel que nós queremos e, ao mesmo tempo, essa pessoa querer um imóvel que nós temos. Ou existe uma solução bastante mais simples, embora complexa, mas simples de se conseguir, que é o chamado permuta técnica. Na maioria dos casos não é fácil, aliás, muitas vezes é como procurar uma agulha num palheiro, porque eu, para conseguir uma permuta direta, eu tenho que vender o meu imóvel a alguém que esteja interessado em vender o imóvel dele a mim e eu tenho que estar interessado em comprar-lhe esse imóvel. E, portanto, os nossos interesses têm que coincidir a 100% para conseguirmos uma permuta direta. Ele tem que ter interesse no meu imóvel, eu tenho que ter interesse no imóvel dele e, para além de termos um interesse mútuo no imóvel um do outro, ainda temos que chegar a acordo no acerto de valor para conseguirmos que isto seja um negócio justo. Por isso mesmo, muitas vezes, aquilo que nós recorremos é uma permuta técnica. E uma permuta técnica não é mais do que nós temos, em vez de dois intervenientes que permutam diretamente os imóveis entre si, temos um terceiro interveniente. Ou seja, eu estou a vender o meu imóvel, encontro um comprador para esse meu imóvel e, por outro lado, eu que estou a vender este imóvel, estou interessado noutro imóvel mais caro do que aquilo que eu estou a vender, por exemplo. Então, esta permuta técnica consiste em, numa primeira instância, eu estabelecer uma transação de permuta direta entre mim e o suposto vendedor do meu imóvel. Portanto, faço uma permuta direta mais um acerto em dinheiro e depois esse vendedor vai vender o meu imóvel pelo valor inicialmente acordado com o meu comprador a esse que era o meu comprador inicial. Isto, ora bem, dá resultado ou duas operações distintas. A primeira, uma escritura de permuta, e a segunda, uma escritura de compra e venda. E assim sim conseguimos normalmente conciliar os interesses todos e principalmente ou aquele que está a fazer um upgrade de casa, aquele que está a querer adquirir uma casa de maior valor, consegue ter uma poupança significativa naquilo que diz respeito ao pagamento de impostos de aquisição. Isto parte de uma necessidade e tipicamente a necessidade que dá origem a uma permuta técnica é a quem quer trocar de casa, concretamente a quem quer fazer um upgrade de casa. Se eu hoje tiver uma casa, por exemplo, de 400 mil euros, que valha no mercado 400 mil euros, e estou interessado em fazer um upgrade para uma casa onde o meu budget pode atingir, por exemplo, os 700 mil euros, vamos supor, os passos são muito simples. O primeiro passo que eu tenho que fazer é colocar a minha casa à venda. E assim que encontrar um comprador para essa minha casa, eu tenho que assinar com ele um contrato de promessa de compra e venda com prazo relativamente alargado. Digamos, 90 dias será suficiente. Depois de conseguir esse contrato de promessa com prazo relativamente alargado, então inicio o processo de procura de casa. Ou seja, a casa que eu quero realmente comprar. Eu diria que esses 90 dias ou esse prazo que definimos é perfeitamente suficiente para conseguirmos esta operação e quando encontro a casa que desejo comprar, basicamente aquilo que eu faço é duas coisas muito simples. A primeira é dar a conhecer ao meu potencial vendedor que eu quero comprar a casa com uma permuta técnica, portanto com uma permuta de imóvel, fazer isso como uma condição da minha proposta de compra e uma vez aceito isso, é eu assegurar com o meu comprador inicial da minha casa que ele aceita fazer uma adenda ao CPCV inicial em como, em vez de ser eu a vender a minha casa a este meu comprador, será o meu suposto vendedor que irá vender a casa a este meu comprador.
Por fim, depois de ter ambas as partes alinhadas, depois de ter este contrato de promessa de compra e venda com a referida adenda devidamente escrito, redigido e assinado, então aquilo que há a fazer é marcar as duas escrituras para o mesmo dia, uma a seguir à outra. A primeira escritura não é mais do que uma permuta direta em que eu entrego o meu imóvel ao vendedor que tem o imóvel que eu quero adquirir, mais um acerto em dinheiro, e a seguir há uma escritura de compra e venda em que o meu vendedor inicial, que já tem o meu imóvel, aquilo que vai fazer é uma venda ao meu comprador inicial pelo valor que nós acordámos. Isto dá origem a uma escritura de compra e venda. Portanto, acaba por ser uma operação, embora aparentemente complexa, bastante execuível e com claras vantagens para a pessoa que está a querer fazer o tal upgrade de casa. Eu diria que a vantagem que existe, clara, é para a pessoa que está a querer fazer o upgrade de casa, portanto a pessoa que está a adquirir um imóvel de maior valor. Porque, precisamente como já referi, porque está a ter aqui uma poupança fiscal na compra da casa nova. E que poupança é essa? Esse agente que está a querer fazer o upgrade de casa vai pagar IMT imposto de selo apenas sobre a diferença dos valores de aquisição ou dos valores patrimoniais tributáveis e não sobre o valor total da casa que está a adquirir. Isto representa, de facto, uma grande mais-valia ou um grande benefício fiscal. Para as outras duas pessoas que estão envolvidas no negócio, é-lhes completamente indiferente e, portanto, eu diria que se tiverem de boa fé neste negócio, se tiverem, de facto, com uma postura com real interesse, um de vender a sua casa, o outro de comprar a nossa casa, aí sim não se vão opor e não vai haver qualquer obstáculo à realização deste tipo de operação. Às vezes pode acontecer algumas dificuldades. Em primeiro lugar, o processo em si pode parecer complexo, mas para isso é que existe um consultor imobiliário para ajudar os seus clientes a estruturarem este tipo de operações, a fazer com que eles entendam precisamente quais é que são os passos que devem ser seguidos, em que timings é que devem ser tomados e precisamente é um bocadinho tentar simplificar ou cortar aquilo que é aparentemente uma figura bastante complexa e grande, um bocadinho às fatias, para ir conseguindo simplificando passo a passo tudo isto. Depois, obviamente, que isto, com a ajuda de um consultor financeiro especializado em crédito de habitação, acaba por ter uma grande importância. Porquê? Porque às vezes existem algumas dificuldades que são colocadas por alguns bancos, principalmente quando uma das partes, ou duas, estão a precisar ou necessitar de financiamento bancário. Ora bem, se o banco colocar alguma dificuldade ao facto de se realizarem duas escrituras, ou seja, uma escritura em que implica ou em que envolve um dos imóveis que não é aquele que esse banco está a financiar, pode de alguma forma criar aqui alguma dificuldade. Para isso, então, o papel do tal consultor financeiro, pelas relações e pelo poder de influência que tem junto da banca e pela experiência que tem inclusivamente, assim como do consultor imobiliário em estruturar toda esta operação, em garantir que o seu cliente consegue vender o imóvel em tempo útil, que consegue assinar o contrato de promessa com um prazo devidamente alargado, que consegue explicar isto às partes, que consegue ajudar esse mesmo cliente na procura e negociação do novo imóvel, estruturar e elaborar uma proposta onde faça parte a condição de permuta, que consiga explicar isto ao operador inicial e, a seguir, montar com o consultor financeiro toda esta operação junto dos bancos, é de facto uma mais-valia gigante, não só em termos de simplificação ou de garantir que o processo vai correr bem, mas principalmente para a pessoa que quer trocar de casa, que vai ter o benefício fiscal já mencionado nos impostos de aquisição. Este consultor imobiliário, juntamente com o seu consultor financeiro, especialista de crédito, conseguem sim, se houver dificuldades colocadas junto da banca, de alguma forma exercer alguma influência e garantir que a operação será realizada mesmo com o apoio financeiro do banco ou dos bancos envolvidos.